E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar a representação dos números reais, certo? Mas antes da gente começar a nossa aula, eu já peço aí que você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e, por favor, deixe o seu like, dá essa força no canal, porque o YouTube ele só recomenda o canal para outras pessoas de acordo com o número de visualizações e também de curtidas. Então eu peço encarecidamente que você dê essa força aí, porque depois acaba esquecendo e aí o YouTube ele não conta e não considera para enviar essa aula para outras pessoas, beleza? Então dá essa força aí no canal. Outra coisa que a gente vem percebendo nas estatísticas é que mais da metade das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritos. Então para você não custa nada, é só um cliquezinho que você dá aí na inscrição, mas para o canal ajuda bastante, beleza? Então dá essa força aí e vamos para a aula. Então vamos trabalhar representação dos números reais. Tá aqui o símbolozinho da representação. Então vamos lá, vamos fazer um passo a passo aqui, uma revisão geral do que a gente pode ver a partir dos conjuntos. Então, quando a gente fala de conjunto dos números reais, está representado aqui dentro, ó, nós temos o que a gente chama também de conjunto universo ou conjunto união. Por que universo ou por que conjunto união? Porque o conjunto dos números reais, ele é formado por todos os outros conjuntos que estão, ó, representados aqui dentro desse gráfico, beleza? A gente vai entender por quê. Então vamos lá. Eu deixei esse espaço aqui de lado para a gente poder ir rascunhando e dando exemplos do que a gente está falando. Então, ó, o primeiro conjunto que está representado aqui é o conjunto dos números naturais. Eu coloquei apenas um número aqui, número 2, como representante do conjunto dos números naturais. Mas o conjunto dos números naturais, ele é bem conhecido, né? Que é aquele conjuntozinho, ó, o conjunto N, né? Que vai ser representado pelo 0, 1, 2, 3, né? E assim por diante. São infinitos números. E a gente tem aqui essa forma de representá-los. Tranquilo, pessoal? Então, esses números naturais, você começa a trabalhar com eles desde o comecinho da sua vida na escola, né? Quando você aprende a contar, quando você aprende a contar seus dedos, tudo é com a representação aqui dos números naturais. Chegou uma época, né, na história da humanidade, que os números naturais, eles não eram mais suficientes para representar todas as situações do dia a dia. Então, ó, depois do conjunto dos números naturais, nós temos aqui o conjunto dos números inteiros, que eu representei ele aqui pelo valor, pelo número menos 5. Então, ó, o conjunto dos números inteiros, né, representado aqui pela letra Z, certo? Ele vai ser formado justamente, ó, pelos números negativos, né? A gente tem aqui, por convenção, os valores negativos aqui representados à esquerda. Observe que eu começo com a reticência, porque os números negativos, eles também são infinitos, certo? Nós temos aqui o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Então observe que o conjunto dos números inteiros, ele, a partir do 0, à direita nós temos a representação dos números positivos e à esquerda, e à nossa esquerda aqui, a representação dos números negativos. Claro, isso por convenção, certo? Essa representação aqui também poderia estar na vertical, né? E aí, acima de 0 estaria representados os valores positivos, abaixo de 0 os valores negativos. Isso é utilizado, por exemplo, em alguns modelos de termômetro trabalhado dessa forma,
beleza? Então temos aqui a nossa representação. Porque nessa representação gráfica aqui, ó, observe que o conjunto dos números naturais, que é esse pedacinho aqui, ó, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Observe que o conjunto dos números inteiros aqui, ó, ele representa todo esse círculozinho aqui maior. E observe que os naturais está dentro. O que é que isso significa dizer? Que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Vamos ver aqui, ó, quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Observe que dentro dos números inteiros, ó, nós temos o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Então, ó, toda essa partezinha aqui para frente, do 0 por diante, é, na verdade, o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números inteiros, ele contempla o conjunto dos números naturais e ainda os valores negativos. Beleza, pessoal? Isso aqui é apenas uma revisão para a gente entrar aqui na aula dos números reais. Beleza? Seguindo aqui adiante, nós temos essa representação aqui pela letra Q, né? Que é o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais tem a representação aqui de uma fração 2/3. Como característica principal de um conjunto racional, de um número racional, é justamente isso aqui, ó. Todo número racional, né? Vou representar ele aqui por x. É todo número que pode ser escrito na forma aqui, ó. Todo número racional é um número x, tal que x ele vai ser representado ou vai ser escrito nessa forma aqui, ó, de A sobre B. X ele vai ser escrito na forma A sobre B, né? Sendo que o A, ele aqui pode ser um número inteiro, normal, né? No caso aqui, ó, A pertence, por exemplo, aos números inteiros, né? E nós temos o B aqui, ó, precisa ser diferente de 0. No caso, A e B aqui, né? A e B pertence aos inteiros, normal, e o B ele precisa ser diferente de 0, porque na matemática ela não admite que no denominador de uma fração nós tenhamos o número 0. Por quê? 0 não é divisível e muito menos divide qualquer número. Então o denominador aqui, né, ele não pode ser 0. Então o B ele tem que ser diferente de 0. Então isso aqui é um número racional. Lembrando que o número racional ele pode ser escrito como fração. Vou dar aqui um exemplo de 1/2. Ele pode ser escrito também na forma decimal. Meio na forma de fração, meio, que é 0,5, na forma decimal. E ainda poderíamos ter uma terceira representação, que é trabalhando aqui com porcentagem. Então, 50% também corresponde à metade de qualquer coisa. Tranquilo? Então, isso aqui é uma representação bem básica aqui, só para você relembrar e entender o que é um número racional. Beleza? Então, segundo o nosso diagrama aqui, ó, a nossa figura, o nosso desenho, o conjunto dos números racionais, observe que ele engloba os inteiros e automaticamente os naturais. Se os naturais pertencem, estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais, significa dizer que todo número natural também é racional. Todo número inteiro também é racional. Beleza? Então, como é que a gente representa isso? Observe o seguinte, ó. Se eu pegar aqui os números naturais, observe que embaixo de cada número desse, eu tenho o denominador 1, que eu não escrevo, né? Não é, por convenção, necessário
a escrita dessa forma, mas eu preciso saber que embaixo de todo número natural eu tenho o denominador 1. Então observe que esses números aqui, ó, podem ser escritos na forma de fração. Então eles também são números racionais. A mesma coisa vai acontecer com os números inteiros, ó. Todo número desse aqui, ele tem embaixo o denominador 1. Então todos os números inteiros aqui, eles vão ser também números racionais. Beleza, pessoal? E aí, ó, nós temos o conjunto dos números reais, que ele está aqui, ó, no finalzinho. Observe que os naturais, os inteiros, os racionais, todos eles estão dentro, ou seja, estão contidos nos números reais. E além disso, nós temos um conjuntozinho aqui, ó, solitário, que está aqui reservado aqui de lado, que é o conjunto dos números irracionais, representado aqui pela letra I. O que é um número irracional? Como o nome já sugere, é todo número que não pode ser ou que não é racional. Então aqui eu tenho os números racionais representados pela letra Q, que é o número escrito na forma de fração, que pode ser escrito como fração, ainda que ele tenha outras formas de ser representado, mas eu preciso garantir que toda representação decimal ela possa ser escrita na forma de fração. Toda representação percentual ela possa ser escrita na forma de fração. Por exemplo, quando eu pego aqui 50%, é o mesmo que eu dizer ou que eu escrever 50 por 100. Então observe que o 50% eu garanti que ele pode ser escrito como uma fração. Então o número irracional é justamente aquele número que eu não consigo escrevê-lo na forma de fração. Eu representei ele aqui pelo π, né, que é uma letra grega, tá aqui, ó, π corresponde a essa letra grega, isso aqui é o símbolozinho da representação do π, e o π é um número irracional. Olha aqui, ó, o π ele vale 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. Olha a reticência. Isso aqui é infinito. Esse número aqui, ele vai ter um número infinito de decimais. E aí esse número nessa condição, como ele tem um número de decimais infinitas e eu não tenho nenhum período identificado nessas decimais, logo esse número aqui eu não consigo representá-lo por uma fração. Eu não consigo representá-lo dessa forma, certo? Então todos os números nessa situação são chamados de números irracionais. E aí eu vou pegar aqui rapidinho a calculadora para você ver outros exemplos que a gente pode identificar. Ó, tá aqui a calculadora. Por exemplo, o número raiz quadrada de 2 também é um número irracional. Se eu digitar aqui, ó, o 2 e apertar no símbolo de raiz quadrada aqui, ó, observe que a calculadora ela vai dar o resultado aqui, ó, 1,41, 42, 13, 56, 237, e aí ele segue. A calculadora ela não consegue representar todas as decimais porque elas são infinitas. E aqui, claro, eu tenho um número finito de caracteres que eu posso usar nessa calculadora. Vamos ver um outro exemplo. Raiz quadrada de 3. Ó. Se eu digitar o 3 e a raiz quadrada, a mesma coisa. 1,73, 20, 50, 80, 756 e assim por diante. Certo? Então, observe que eu não tenho a representação de nenhum período nessas decimais. Eu tenho ali 73, o 20, o 50, o 80, volta o 7 ali. Se eu tivesse o 3, o 2, o 0, o 5, o 0, formando um período de novo, aí sim. Mas observe que não. Ó. Eu começo ali com 7, 3, 2, 0, 5, 0, 8, 0, aí volta o 7. Eu poderia até identificar o começo de um período, mas depois do 7 ali, ó, eu teria que ver o 3, o 2 teria que repetir a mesma sequência, e isso não acontece. Depois do 7, ele vai para o 5,
para o 6. E se você seguir isso aqui infinitamente, você não vai encontrar jamais um período. Então, todas as vezes que isso acontece, nós dizemos que esse número ele é irracional. Então, o conjunto dos números reais aqui, ó, ele envolve todos esses conjuntos. Beleza? Todos esses conjuntos. Então, é essa a ideia que eu queria trazer para vocês aqui. Beleza? Então, observe que no conjunto dos números reais, eu botei a raiz de 3 como representação. Lembrando que a raiz de 3 ela é um número irracional. Mas como o número irracional está contido dentro dos reais, então ó, todo número real ele também pode ser irracional, racional, inteiro ou natural. Tranquilo? Todos esses conjuntos estão contidos dentro do conjunto dos números reais. Por isso que eu disse no início da aula que a gente costuma chamar de conjunto universo, né? Ou conjunto união, porque ele é justamente a união de todos esses conjuntos aqui para formar o conjunto dos números reais. Tranquilo? Pronto. Aí vem aqui, ó. Como a nossa aula de hoje é a representação dos números reais, eu representei aqui nesse diagrama, representei aqui, ó, nessa forma de conjunto, né, de elementos do conjunto. Vamos fazer uma representação agora aqui na reta numérica. Então aqui, ó, eu tenho uma reta numérica, tá aqui a setinha indicando o sentido, né, da nossa reta. Ela vem aqui no sentido da direita. E aí eu vou ter aqui o zero, certo? A partir do zero, eu vou começar a representar os meus números naturais. Então, os números naturais estão à direita de zero. Então, aqui eu tenho o 1, aqui eu tenho o 2, aqui eu tenho o 3, o 4, o 5. E isso aqui a gente sabe que ele é infinito. Beleza? Para representar o conjunto dos números inteiros, eu já tenho aqui os inteiros positivos. Vou agora escrever à esquerda de zero os negativos. Então aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Isso aqui também é infinito. Tranquilo? Lembrando também, como a gente já viu, que todos esses números aqui, além de ser naturais e inteiros, eles também são racionais. Beleza? Todos eles também são racionais. Mas eu posso escolher outros que não sejam esses aqui, porque nem todo número racional é inteiro. Eu posso dizer que todo número inteiro, ele é racional, mas nem todo número racional é inteiro. Você vai ver por quê. Eu vou representar alguns números aqui racionais que não são inteiros. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, entre o 0 e o 1, se eu pegar esse elemento aqui, ó, do meio, ele corresponde a quem? A 0,5. Se aqui é 0 e aqui é 1 e aqui representa a metade, entre 0 e 1 eu vou ter 0,5 ou meio. Eu vou representar como fração. Então, ó, aqui está a representação do número meio, que é um número racional. Tranquilo? Se eu tivesse, por exemplo, querendo representar aqui 3 meios. Quanto é 3 meios? Então, se eu pegar 3 meios, eu tenho que toda fração, né, ela é uma divisão, ela é uma razão. Então, se eu pegar 3 meios, é o mesmo que 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Então, 1,5 ele vai estar na metade entre 1 e 2. Aqui no meio eu tenho 1,5, que eu posso representá-lo como 1,5 na forma decimal, ou eu posso representá-lo como fração, que seria aqui o nosso 3 meio. Beleza? E assim por diante. Observe que quando a gente fez ali, ó, a representação do π, π ele vale 3,14 e assim por diante. Vamos pegar aqui, ó, o 3,14, que normalmente é o valor padrão
que a gente usa para o π. Então, 3,14. Onde é que eu represento na reta numérica o π? Veja que a gente já está falando de um número irracional. Então, o π, ele é 3,14, então ele vai vir aqui, ó. Aqui eu tenho 3, né? Do 3 até chegar o 4, eu vou ter 3,1, 3,2, 3,3, o meio aqui que é 3,5, 3,6, 3,8, 3,9, para chegar no 4, né? Eu pulei alguns intervalos aí, que é só para você entender o que eu estou falando aqui na representação. Então, 3,14, ele vai ser um pouquinho aqui depois do 3, né? Que seria aqui 3,1, e aí o 3,14 ele ainda vinha um pouquinho para frente. Então eu estou representando com esse tracinho aqui, ó. Então isso aqui eu estou dizendo que ele representa o π. O π ele está nessa partezinha aqui, ó, que corresponde a 3,14. Beleza? Essa representação também ocorre aqui na parte negativa, certo? Se eu quiser representar o número menos 4, eu já tenho aqui. Se eu quiser representar o número menos 4,5, então eu vou ter nesse meio aqui, ó, o menos 4,5, que seria a metade aqui, né, entre o menos 4 e o menos 5. O menos 4,5 estaria nesse meio ali. Se eu quisesse representar, por exemplo, menos raiz quadrada de 2. Menos raiz quadrada de 2. Nós acabamos de ver ali no uso da calculadora que raiz quadrada de 2 também é um número irracional. Ele vale 1,41, 42 e mais uma série de números. Vamos pegar o 1,41. Então, se raiz de 2, ela positiva, raiz positiva, vale 1,41, se eu quiser representar menos raiz de 2, eu tenho que ver onde é que vai ficar a posição ali na reta de menos 1,41. Então aqui, ó, se aqui eu tenho menos 1, então menos 1,41, que seria menos raiz de 2, ele vai ficar aqui, ó, um pouquinho antes do menos 1. Então aqui eu tenho a representação de menos raiz de 2. E assim por diante. Nós vamos poder representar qualquer número real dentro dessa reta real. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês estejam compreendendo. O que é que a gente pode falar de observação aqui na reta numérica? Partindo de zero, ó, tudo que vem à direita, positivo. Tudo que vem à esquerda de zero, negativo. O que mais? Observe que à direita de zero, quanto mais o número se afasta de zero, quanto mais distante ele está de zero, maior é o seu valor. Ele vale mais. Então, ó, eu tenho aqui o zero, vem aqui para 1. Então, 1, ele vale mais do que zero. Ele é maior do que zero, ele é maior do que meio. Olha meio onde é que está. O 1 vem depois, como ele vem depois, ele vale mais. Observe que o 2, que já está mais distante, ó, ele vale mais do que tudo que vier antes dele. Ele vale mais do que 1,5, que é 3,5. Ele vale mais do que 1. Ele vale mais do que meio. Ele vale mais do que 0. Ele vale mais do que menos 1, do que menos 2, do que menos raiz de 2. E assim por diante. Então, se eu pegar aqui o 5 ele vale mais do que tudo que vem antes dele. Então ele vale mais do que 4, ele vale mais do que π, ele vale mais do que 3, do que 2 e assim por diante. Então, à direita de zero, quanto mais o número se afasta, maior é o seu valor absoluto. Quando o número está à esquerda de zero, a situação é o contrário. Quanto mais ele se afasta de zero, menos ele vale. Então aqui eu tenho zero, aqui eu tenho menos 1. Como menos 1 está aqui, ó, ele é menor do que 0 e ele é menor do que todo mundo que vem à direita dele. Então, menos 1 é menor do que 0. Professor, mas como é que um número ele vai ser menor do que 0? 0 não era para ser o menor? Não. Porque considere 0 como sendo sua conta bancária ou a sua conta lá na padaria.
Se ela está em zero, você não tem crédito, mas você também não tem dívida nenhuma. Sua conta está zerada. Se lá estiver marcando -1, quer dizer que você deve ao seu banco. Você deve lá na padaria. Você está devendo 1. Então, -1, já que é uma dívida, ele é menos do que zero. Porque quando você tem zero aqui, você não está devendo nada. Aqui você está devendo 1. Então, para você voltar para zero, você precisa repor esse 1 que você estava devendo. Então, aqui é um número que vale menos do que zero. Então, quem deve 2, não é? Ele está numa situação pior do que quem deve 1 ou do que quem tem 0. Então, -2 é menor, -3 é menor, -4 é menor e assim por diante. Então, do lado esquerdo, quanto mais o número se afasta de zero, menos ele vale. Beleza? O valor dele vai ser sempre menor. Tranquilo? Aqui eu tenho ó, que -5 é menor do que -4, é menor do que -3, é menor do que -2 e assim por diante. Tranquilo? Então, pegando nessa ordem para a esquerda, os números vão ser sempre menores. Quando eu pego aqui para a direita, quanto mais o número se afasta, ele vai ser maior do que o seu anterior e não menor. Tranquilo? Bom, isso aqui é a representação na reta numérica. Esses números reais também podem ser representados na forma de intervalos. E aí eu tenho essas 3 formas de representar esse intervalo. Então, na primeira situação, nós temos aqui ó, um número x. Lembrando que x é um número real qualquer. Então, ó, x ele é menor do que b e ele vai ser maior do que a. Professor, mas não é o mesmo símbolo? Por que aqui o senhor disse que é menor e aqui o senhor disse que é maior? Porque a leitura é essa aqui, ó. A é menor do que x. Se a é menor do que x, é a mesma coisa que dizer que x é maior do que a. É porque eu estou fazendo a leitura ao contrário. Mas a leitura é essa aqui, ó. A é menor que, ó, o símbolozinho para a esquerda, a menor que x. X menor que b. Então, x é menor do que b e x é maior do que a. Quando essa representação de maior que ou menor que está ela sozinha, quer dizer o seguinte, ó, que eu vou ter o intervalo da seguinte forma. Isso aqui vem aqui, ó. Aqui eu tenho a reta numérica, né? Que vem aqui no sentido para a direita. E aqui eu tenho a representação do A. Observe que o A eu representei com uma bolinha vazada. Por quê? Quando eu digo que x é maior do que A e não maior ou igual, quando ele é maior, indica que o A ele não faz parte do intervalo. Se o número é maior do que A, vamos supor que A seja 2. 2 não vale, porque o número tem que ser maior. Então ele vai de 2,1 por diante. O 2 não vale. Então eu deixo essa bolinha vazada. E aí eu vou representar isso aqui, ó. Aqui eu vou ter uma outra bolinha que eu vou representar a letra B. Observe que ela também está vazada. Por quê? Porque tem dizendo que x ele é menor do que b. Então ele não pode ser b. B não faz parte do intervalo. Então a bolinha fica vazada. Então se eu fosse dar uns exemplos numéricos aqui, ó. Se A, por exemplo, fosse 1 e o B fosse 5. Pegar esse intervalo aqui, de 1 a 5. Como era que eu representaria essa situação aqui, ó? Eu diria que como x é maior do que A e A vale 1, 1 ele não conta, seria 1,1, 1,2 ou 2, 3, 4. O 5 também não vai contar, porque x tem que ser menor do que b. Como eu estou dizendo que b vale 5, nesse exemplo, b vale 5, e x tem que ser menor do que b, x tem que ser menor do que 5. Então ele só pode chegar aqui até 4,9999 e assim por diante. Ele não pode ser 5. Beleza? Então, isso aqui é a representação de x para esse intervalo aqui. Certo?
Como é que eu posso representar isso aqui também? Nessa parte aqui usando colchetes. Então, ó, a gente diz que nessa situação aqui o intervalo é aberto e aqui o intervalo é aberto. Então, eu vou representar dessa forma aqui, ó. O colchete é o contrário. Quando o colchete está para o lado de fora, quer dizer que esse intervalo ele é aberto em A. Como ele aqui também está para o lado de fora, eu digo que ele é aberto em B. Beleza? Quando a gente for ver os outros exemplos, você vai entender melhor. Então, tanto eu posso representar intervalos abertos com o colchete virado para o lado de fora, como eu posso representar com parênteses. Quando eu escrevo parênteses, o parênteses significa que o intervalo ele é aberto. Vamos ver esse próximo exemplo que você vai entender melhor. X agora, que é um número real, né? Ele é maior ou igual a A e ele é menor ou igual a B. Quando ele é maior ou igual, significa que ele pode ser maior ou ele pode ser igual àquele número. Então eu vou representar assim agora. Vem aqui a bolinha que representa o A, só que essa bolinha aqui, ó, como o X pode ser maior que A ou pode ser igual a A, se ele pode ser igual, o A ele faz parte do intervalo. Então eu pinto aqui a bolinha, ela não fica vazada, ela fica pintada. Então todas as vezes que você vê o intervalo representado com essa bolinha aqui, ela preenchida, significa que o A, nesse exemplo, ele faz parte do intervalo. Então aqui eu vou ter, ó, a mesma representaçãozinha ali de cima. Vou fazer aqui a bolinha que representa o B. Como o X ele pode ser menor ou igual a B, então se ele pode ser igual a B, a bolinha aqui também fica preenchida. Isso aqui é a nossa representação de X nesse exemplo. E aí, ó, quando o intervalo é fechado em A, observe que o colchete fica para dentro normal. Como ele é fechado em B, para dentro também. E aí, na representação aqui, como o intervalo é fechado dos dois lados, eu não uso parênteses, eu uso só os colchetes. Então, a representação acaba ficando a mesma. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. X agora ele tem que ser maior do que A, ele não pode ser igual, tem que ser maior do que A, porém ele pode ser menor ou igual a B. Como é que fica a representação? Fazer a mesma coisa aqui, ó. Vem aqui o tracinho com a bolinha representando o A. Vou fazer aqui o intervalo, a bolinha agora representando o B, e tudo isso aqui representa um número real qualquer. Então vamos agora. X ele tem que ser maior do que A. Então a bolinha fica vazada. Eu não posso pintar, certo? Mas X pode ser menor ou igual a B. Se ele pode ser igual a B, então em B aqui eu tenho que pintar a bolinha. Beleza? Bolinha fica vazada em A e ela fica preenchida em B. Então na representação aqui, ó, colchete para fora em A, porque o intervalo aqui é aberto, o A ele não faz parte, e o B aqui ele é fechado, colchete virado para dentro. Na representação aqui, ó, como A é aberto, eu uso parênteses, como B é fechado, eu uso o colchete. Beleza? Vamos lá, mais. Agora outro exemplo, X ele é maior do que A, ou seja, X ele não está no intervalo agora. Ele está dizendo que X, que é um número real, ele vai ser maior do que A. Então eu faço, ó, a representação aqui da bolinha que vale A. Como X é maior do que A, não é maior ou igual, ele não pode ser A. Então fica a bolinha vazada. E aí tudo que vier aqui para frente está representando o nosso X. Então se A, no nosso exemplo aqui, fosse realmente o 1, significa dizer que esse número real X, como ele é maior do que A, vai ser todo número que vem depois de 1. 2, 3, 4, 5, infinito. Beleza? Aí vem aqui a representação. Como X é maior do que A, em A ele é aberto. Ele não pode ser A, então ele é aberto. E do outro lado aqui nós temos mais, isso aqui é o símbolo de infinito.
é como que fosse um 8, só que deitado. Em vez de você escrever o 8 lá em pé, né? Fazer aqui do lado, em vez de você escrever o 8 em pezinho, como a gente costuma escrever, o símbolo de infinito é como se fosse um 8 deitado. Beleza? Então, como o valor do x aqui é maior do que A, ele é aberto em A e ele é aberto aqui em infinito. Por quê? Ele vai ser infinito. Todos os números que for maior do que A faz parte desse intervalo. Beleza? Então aqui, ó, ele é aberto em A e ele é aberto em infinito. Vamos ver o último exemplo aqui, ó. X agora é menor ou igual a B. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu venho com o meu intervalo aqui, ó, até chegar em B, certo? Isso aqui é a representação, novamente, do meu x. Ó, x é menor ou igual a B. Se ele pode ser igual, então a bolinha fica preenchida. Beleza? Ela fica preenchida. E como x é menor ou igual a B, então ó, B está aqui. Todo mundo que for B ou menor do que B, vinha antes de B, todos eles pertencem a essa situação aqui. Então, ó, eu vou dizer que o intervalo é aberto agora em menos infinito, porque partindo de B, independente de qual seja o valor dele, ele tende a menos infinito. Lembre que para a esquerda é os números negativos, para a direita, números positivos. Então, como aqui ele é menor do que B, ele está no sentido negativo. Então, ele vai de menos infinito, vai ser aberto, porque, como o nome já diz, é infinito. E o B aqui ele fica fechado, porque o x ele pode ser menor, mas pode ser igual a B. Se ele pode ser igual, o intervalo é fechado. A outra representação aqui, ó, o aberto com menos infinito e o fechado com o nosso B. Beleza? Vou dar alguns exemplos aqui antes da gente finalizar a aula de hoje. Então, ó, pegando os exemplos que eu dei aqui, de 1 até 5, considerando apenas números inteiros. Porque se a gente for considerar números racionais, seria impossível a gente representar isso aqui, porque os números seriam infinitos. Eu teria que pegar ali, ó, 1,0000000 infinito, 1, 1,00002, né? Enfim, já deu para vocês entenderem. Então vamos representar aqui com números inteiros. Então, nesse intervalo aqui, ó, como ele é aberto em A e aberto em B, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou dizer que o intervalo ele vai... Vou fazer a representação dessa forma aqui, viu? Ele vai aqui, ó, de menos, aliás, de 1, aberto aqui, ó, até 5, também aberto, certo? Isso significa dizer o quê? Se eu fosse representar esses números aqui, ó, 1 não pode, então eu teria que escrever 2, 3, 4, como 5 também não pode, ó, porque ele é aberto, então a representação é essa aqui, 2, 3 e 4. Quais são os números que estão no intervalo de 1 aberto e de 5 aberto? 2, 3 e 4. Beleza? Vou fazer a mesma coisa pegando esses outros exemplos. Então aqui, ó, eu tenho que o número ele é fechado em A e fechado em B. Já vou fazer essa representação aqui direto, certo? Então eu vou ter aqui, ó, que o meu intervalo aqui representa os números. Como ele é fechado em A, então o 1 faz parte, o 2 também, o 3 também, o 4. Como ele é fechado em B, B vale 5, então 5 faz parte do intervalo. Então, quais são os números que estão entre A fechado e B fechado? No caso, 1 fechado e 5 fechado. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos pegar esse outro aqui. Se eu tiver 1 aberto, então 1 não entra. Então eu vou ter 2, 3, 4 e agora o 5 entra. Ó, o B ele é fechado, então o 5 entra. Tranquilo? Como ele é aberto em A, A vale 1, no exemplo que eu estou dando aqui, poderia ser qualquer valor. Então, como A vale 1 e ele é aberto, ele não entra no cálculo, na representação. Então, vem o 2, o 3, o 4, o 5 entrou porque o B é fechado. Vamos ver esse exemplo agora. Um número que é maior do que A.
Então, ó, A não entra porque A é aberto. Ele tem que ser maior do que A. Não é maior ou igual. Se fosse maior ou igual, o 1 entraria. Como é maior do que A, tem que ser maior do que 1. Então aqui eu venho 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu tenho que colocar a reticências. Por quê? Aqui está dizendo que o número ele é maior do que A. Ou seja, ele é maior do que A e ele vai ao infinito. Positivo, né? Então, como A eu disse que vale 1 e ele não pode ser A, então ele vai ser 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Vamos ver esse outro exemplo aqui. O x agora, ele é menor ou igual a b. Então, ó, ele é aberto em menos infinito. Então, eu vim aqui, ó. Começo com as reticências. Aí eu vou representar aqui menos 1, 0. Como A, aliás, como B, a gente diz que é 5, então eu tenho que fazer essa representação até o 5, ó, que ele pode ser menor ou igual a B. Então aqui, infinito, certo? Menos infinito, então ó, reticência, infinito para a esquerda, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Como B é fechado, o 5 faz parte. Então, ó, quais são os números que são menores ou igual a B? Todos os números que são iguais a 5 ou menores do que 5. Então, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim ao infinito. Beleza, pessoal? Então, eu sei que a aula ficou um pouco longa, mas a gente precisava fazer toda essa representação para que vocês realmente entendam esse conteúdo. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal. Beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa também o seu comentário e espero que vocês tenham realmente gostado da aula de hoje. Tranquilo? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.